Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eric Matheus, sou professor da área de estruturas, especificamente da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Pombal. Sou formado aí na UFESA, fiz Ciência e Tecnologia, Engenharia Civil, fui orientando de TCC, fui monitor da disciplina mecânica das estruturas 2, tudo sob a orientação do professor Raimundo Amorim. E, é claro, quando ele me pediu para ministrar essa aula para vocês, eu me senti extremamente lisonjeado e não podia negar o convite, tá bom? Então, eu vou comentar com vocês sobre o método. O método ele é uma extensão do método dos deslocamentos, então eu suponho que vocês não vão ter muita dificuldade em assimilar. Só para quem não me conhece, eu sou formado aí na UFESA, fiz meu mestrado em estruturas na Universidade Federal de Fortaleza, na UFC. Eu passei aí pela UFES, eu acho que em 2016, de 2016 a 2018, eu fui professor substituto, substituindo inclusive o professor Raimundo Amorim, né? Tive a oportunidade de ministrar a disciplina de mecânica das estruturas 2, e é sempre um prazer estar me relacionando, estar contribuindo de algum modo com a UFESA, tentando retribuir tudo que ela me concedeu, tá bom? Bom, conforme eu antecipei, o método da rigidez direta é o método dos deslocamentos, é a mesma coisa. Só que ele tem uma proposta mais computacional, né? Vocês devem ter percebido que há uma certa dificuldade em tentar implementar computacionalmente o método dos deslocamentos da forma como vocês aprendem a manipular, porque ele é um método que demanda análises. Então, no método da rigidez direta, a gente tenta desenvolver uma formulação única para não ter que ficar utilizando tabela, ou ter que ficar comparando. Se a viga for engastada e simplesmente apoiada, então eu uso essa equação. Se o carregamento for desse jeito, eu uso aquela equação. Perceba que para o computador seria difícil dizer para ele, tem que fazer isso, analisar isso. Para o computador a gente quer um processo único. É assim que a gente facilita a parte computacional. Naturalmente, para que a gente consiga ter uma sequência única, né, uma formulação só para o método, a gente vai ter um maior processo de cálculo. Na verdade, a gente vai demandar maiores operações matemáticas. Então, ele é um método que é mais simples de se entender, mais simples de se implementar. Entretanto, ele é mais dispendioso computacionalmente, tá bom? Na verdade, dispendioso se a gente fosse fazer uma conta manual. Para o computador, tanto faz estar resolvendo um sistema 10x10 ou um sistema 1x1. Para a gente fica imperceptível essa diferença, tá bom? Vide o tamanho das estruturas que você consegue fazer com o F2, que sai o resultado de modo instantâneo, praticamente. Você não consegue nem perceber que ele demorou um tempo processando tantos dados, né? Então, para o computador, né, hoje a gente tem um acesso facilitado a computadores com um elevado poder de processamento de dados. Todo mundo, por pior que seja o computador, consegue rodar um F2 aí tranquilamente. Então, esse método foi pensado para isso, para implementação computacional. Tá bom? Então, como é que funciona? Qual é a lógica do método, né? Imagine que a gente precisasse resolver essa estrutura aqui pelo método dos deslocamentos. E como é que a gente faz com o método dos deslocamentos? A gente analisa a estrutura como um todo e divide ela em barras, para que a gente consiga ter um tratamento individualizado. A gente consiga analisar cada barra de forma individual, sem que uma interfira na outra. E uma barra é definida por dois nós. E os nós são pontos estrategicamente definidos no interior da estrutura. No método dos deslocamentos, vocês fizeram uma pré-definição do que seria um nó, né? Onde posicionar um nó. E o nó, basicamente, ele era posicionado em pontos de apoios internos, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria um nó sobre esse apoio interno aqui, ó. Então, isso era uma condição. Variações da seção transversal, né? Então, se você tivesse uma viga com 40 centímetros e ela passasse a ter 60, esse ponto de mudança da seção transversal também caracterizaria um nó. E mudança de direção. Então, no caso do pórtico, você vem com um pilar. Quando a barra vai para a horizontal e, portanto, vira uma viga, a gente também cria um nó nessa conexão. Então, o nó é a conectividade dos elementos. E no método dos deslocamentos, qual é a nossa ideia? Definido o nó, a gente restringe aqueles deslocamentos nodais que estão livres para, assim,
a gente conseguir dividir essa estrutura em barras independentes. Tranquilo? Então vamos imaginar o seguinte. Aqui, dentro disso que eu acabei de expor, nós precisaríamos criar apenas um nó. Né? Ele ficaria mais ou menos aqui. Ó. Então, tendo esse nó, nós vamos avaliar os deslocamentos dele. Por se tratar de uma viga, a gente negligencia as deformações axiais e esse pressuposto ele não traz nenhum prejuízo em termos de cálculo. Né? A diferença de cálculo seria muito pequena, porque as vigas, os deslocamentos transversais são limitados em relação ao seu comprimento, então imagine a ordem de grandeza desses deslocamentos horizontais. Né? Eles seriam irrisórios. É um pouco diferente do pórtico. Né? No pórtico, para os problemas que a gente costuma resolver, nesses problemas que a gente faz manualmente, a gente não tem tanta perda de qualidade da resposta porque são estruturas com poucos pilares. Entretanto, se você tiver um prédio com muitos pilares, aí sim a rigidez axial, considerar que a barra é infinitamente rígida axialmente, traz uma diferença relevante nos resultados. Tá bom? Para a viga, não. Para a viga, para o pilar, é meio óbvio, né? Isso faz diferença porque ele é um elemento comprimido. Bom, então aqui a gente só vai ter um nó. Mais uma vez, por se tratar de uma viga, negligenciando as deformações axiais e por ser uma estrutura plana, nós temos 2 graus de liberdade possíveis. Né? Cada nó ele pode se deslocar na vertical e ele pode girar. Então essas são as únicas possibilidades de deslocamento. O apoio interno, esse apoio de primeiro gênero, já restringe o deslocamento vertical. Por essa razão, eu não preciso prendê-lo para montar o meu sistema principal, ou seja, para tornar minhas barras independentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma placa rígida. Uma placa que vai restringir a rotação. Então, aqui, a gente vai colocar uma... quando a gente coloca uma placa, aí sim, essa viga, a gente pode analisar essa barra de forma diferente do que a gente está... de forma independente a essa outra barra aqui, ó, porque notem, antes eu tinha uma flexão aqui nessa barra, se essa barra fletisse, ela poderia afetar a flexão na outra barra. Ou seja, ela tem uma influência. E quem me diz que ela vai deformar assim? Quem me garante, por exemplo, que ela não vai deformar assim? Então, a forma como a estrutura vai deformar depende da rigidez relativa entre esses elementos. Né? Depende do carregamento. Quando eu coloco uma placa aqui, os esforços desenvolvidos nessa barra não serão transferidos para essa outra barra, porque ela vai estar presa nesse ponto. Então, a gente consegue tratar ela de forma isolada, tá bom? Então, nessa estrutura, nós teríamos esse sistema principal. E esse sistema principal poderia ser dividido em 2 barras. Né? Nós teríamos aqui uma barra simplesmente apoiada e engastada. Esse aqui seria o elemento 1. E o elemento 2 seria uma barra engastada e simplesmente apoiada. E aí como é que procede? Né? A partir do momento que a gente inclui essa placa, a gente cria um esforço, um momento fletor que não existiria a priori. Lembrando, pessoal, a reação de apoio ela surge devido à restrição de deslocamento. A gente costuma, quando vê um apoio, a gente costuma dizer, esse apoio simples é o quê? Porque tem uma reação vertical. Mas essa reação vertical é uma consequência. A função do apoio é restringir deslocamento. Então, a partir do momento que eu restringo o deslocamento, a oposição a esse movimento gera reação, gera uma força. Força no sentido generalizado, é claro. Sim, então eu preciso zerar esse momento fletor. Eu preciso superpor as soluções, né, os casos básicos, para zerar esse momento fletor que vai surgir nessa placa aqui. Então, nessa barra 1 a gente vai ter um momento fletor. Nessa barra 2 a gente também vai ter um momento fletor. Quem vai provocar esse momento fletor? Aí depende do estado. No estado 0 vai ser o carregamento. E aí a gente teria que ir lá para a tabela e analisar. Uma barra engastada e apoiada sujeita a uma carga distribuída. Mais uma carga engastada e apoiada sujeita a uma força concentrada. Mais, aí no caso na outra barra nós teríamos uma barra engastada e apoiada com uma carga distribuída parcialmente até essa posição aqui, ó. Depois teríamos uma viga engastada e apoiada sujeita a uma carga distribuída parcialmente e agora com esse segundo trecho.
Então lá na tabela nós teríamos várias possibilidades, né? Nós teríamos que várias equações. Uma equação para a carga distribuída, completa na barra. Uma segunda equação para uma carga concentrada. Uma terceira equação para uma carga parcialmente distribuída, com distintas condições de vínculo, né? Uma barra apoiada engastada, uma barra engastada apoiada. Eu poderia ter ainda uma barra biengastada, por exemplo, né? O que não foi o caso. A questão é que nessa estrutura nós teríamos que resolver, para restabelecer as condições de equilíbrio, nós teríamos que resolver o seguinte sistema, né? O beta 10, que seria os momentos provocados pelo carregamento externo, mais o beta 1 vezes D1. Isso aqui tem que ser igual a zero para que as condições de equilíbrio sejam restabelecidas. Sistema 1 por 1, de boaça para resolver. Agora vamos supor que eu quisesse que todas as minhas barras fossem sempre barras biengastadas. Sempre barras biengastadas com cargas aplicadas sobre os nós e carga distribuída uniforme no interior do elemento. Então, no método da rigidez direta, a gente tem que assegurar essa condição. Toda barra vai ser biengastada. Quando eu montar o sistema principal, né, e eu dividir a minha estrutura em várias barrinhas, essas barras deverão sempre ser biengastadas, carga uniformemente distribuída ao longo do elemento, e as forças e momentos concentrados deverão ser aplicados nas extremidades, isto é, nos nós. Então aí nós temos uma mudança com relação à definição do nó em relação ao método dos deslocamentos, tá bom? Isso é uma estratégia para que a gente tenha sempre a mesma fórmula. A gente não tem que utilizar aquela tabelinha com várias fórmulas, a depender da condição de vínculo, a depender do carregamento. Beleza? Então vamos lá. Lá no método dos deslocamentos, recapitulando, nós tínhamos que o que caracterizava um nó? Uma mudança de direção, uma mudança súbita na seção transversal e apoios internos, não é isso? Aqui no método da rigidez direta, também serão caracterizados como nós. Extremidades, então extremidades, sejam elas livres ou apoiadas, qualquer extremidade também será um nó. Pontos de força ou momento concentrado também serão nó. E basicamente é isso. E mudança no carregamento. Então nesse caso aqui em que a gente tem uma carga distribuída, e essa carga distribuída muda de intensidade, nesse ponto aqui nós teremos que criar um nó. Por que nós inserimos essas novas restrições para definir um nó? Porque nós queremos dividir nossas estruturas em barras biengastadas com carga uniforme distribuída e forças e momentos concentrados aplicados diretamente sobre os nós. É uma condição para que a gente tenha a formulação única, beleza? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria o nosso... Quantos nós nós teríamos? Né? Nós teríamos que colocar um nó aqui, ó. Teremos que colocar outro nó aqui, que é o ponto de carga concentrada, ali por ser uma extremidade. Aqui nós teríamos que colocar um nó também, que é um apoio interno. Aqui um nó, porque a partir desse ponto o meu carregamento distribuído ele muda. E aqui um último nó também, que é outra extremidade, nesse caso também apoiada. Tá bom? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 nós. E nós vamos avaliar os 2 graus de liberdade de cada nó. E aqueles que forem livres a gente vai prender. Seja com uma barra, seja com um apoio de primeiro gênero ou com uma placa rígida. Então nesse nó aqui, ó, o deslocamento vertical está restrito, entretanto a rotação está livre. Aí eu vou colocar uma placa. Então eis aqui o primeiro deslocamento que eu restringi. Agora, nesse nó, o deslocamento vertical está livre e a rotação está livre. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar uma placa para restringir a rotação. E vou ter que colocar um apoio de primeiro gênero. No apoio interno, eu vou ter que colocar uma placa também, do mesmo modo que tivemos que fazer isso lá no método dos deslocamentos. Aqui, assim como nesse ponto de carga concentrada, placa para restringir a rotação. E apoio de primeiro gênero para restringir deslocamento vertical. E por último, assim como no apoio da extremidade esquerda, uma placa para restringir a rotação. Então notem, pessoal, para a gente montar o sistema principal, nós tivemos que incluir 1, 2, 3,
Deixa eu numerando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 graus de liberdade foram restritos. E lembrando, pessoal, quando a gente vai... A ordem do sistema de equações de equilíbrio é igual ao número de graus de liberdade que foram restritos na montagem do sistema principal. Ou seja, resolvendo pelo método dos deslocamentos, nós tivemos que resolver um sistema 1 por 1. Pelo método da rigidez direta, a gente vai ter que partir para um sistema 7 por 7. Então, ó, a gente saiu aqui de um sistema 1 por 1 e vamos aqui para um sistema 7 por 7. Você diz, então não faz sentido algum. Como é que eu vou partir de um sistema 1 para 1 e ir para um 7 por 7? Qual a vantagem que eu tenho disso aí? Porque eu estou onerando ainda mais o processo. Mas reparem, pessoal, aqui, ó, como eu mencionei antes, nós tínhamos que avaliar muitas possibilidades, né? Qual o momento gerado por uma força concentrada, o momento gerado por uma carga distribuída, e se a carga for parcialmente distribuída, e a vinculação ela pode ser engastada e apoiada. Notem que há muitas possibilidades e para o computador isso não é legal. Entretanto, resolver um sistema 1 por 1 e resolver um sistema 7 por 7 para o computador não é nada, não há diferença relevante, perceptível. Entendem? Então a gente onerou, de certo modo, a gente vai precisar, ao invés de resolver matriz 1 por 1, trabalhar com matriz 1 por 1, a gente vai estar trabalhando com matriz 7 por 7. Mas em contrapartida, todas as barras, quando a gente for quebrar aqui a nossa estrutura, todas as barras serão barras bem gastadas. Todas elas. Então não precisa de tabela, pessoal. A gente vai ter sempre a mesma solução. Barras bem gastadas e todas elas com carga distribuída. A intensidade varia, mas isso não é o relevante. E quando há alguma força concentrada, ela é aplicada no nó da estrutura. Ou seja, ela não vai influenciar não vai gerar efeito no interior do elemento, né? A força, quando ela é aplicada num apoio, ela já é integralmente absorvida pelo apoio. Ao passo que se ela fosse aplicada no meio do elemento, a depender da posição, ele iria gerar uma reação distinta, né? Ou seja, um efeito distinto na barra. Aqui não. Ela é aplicada no nó, o apoio já absorve diretamente. E vocês vão ver mais na frente que isso facilita muito o nosso cálculo. Entenderam, pessoal, qual é a ideia inicial? Então, é o mesmo método dos deslocamentos. E para mostrar que é o mesmo método dos deslocamentos, eu vou pegar um elemento genérico de viga, uma barrinha só, e vou deduzir a expressão que a gente vai utilizar no método da rigidez direta, tá bom? Para a gente não chegar e já ir aplicando o método no exercício, mostrando as equações, para a gente entender de onde essas equações surgem, eu vou mostrar o passo a passo, beleza? Eu esqueci de mencionar, né? O método da rigidez direta, ele também você vai encontrar em alguns livros como análise matricial de estruturas. Porque, como vocês perceberam, tanto o método das forças como o método dos deslocamentos recaem em um sistema de equações. Esse sistema de equações pode ser posto na forma matricial e a gente fazer o tratamento inteiro usando operações com matrizes, né? Então, é também denominada análise matricial de estrutura. Outra coisa é que o método da rigidez direta, ele corresponde a forma matricial, ele corresponde ao método dos elementos finitos aplicado a barras, aplicados a estruturas reticuladas, que são treliças, pórticos, vigas, grelhas, né? Então, elementos que são formados por barras, eu posso aplicar o método da rigidez direta. E olha como isso é massa, né? Porque as nossas estruturas convencionais, vamos pensar num edifício, né? Um prédio, as nossas estruturas convencionais podem, em sua maioria, ser tratadas como barras. São elementos cuja uma das suas dimensões é significativamente superior às demais. Então, uma viga é um elemento esbelto, ou seja, o comprimento longitudinal é bem maior do que a sua seção transversal, as dimensões da seção transversal. O pilar também. Nota, olha o nosso sistema tradicional. Laje, que se apoia em vigas, que se apoia em pilares, que se apoia nas fundações. As vigas e os pilares podem ser tratados como barra. A laje não, a laje seria um elemento plano. Entretanto, existe um método chamado analogia de grelha, que você transforma uma placa, ou seja, transforma um elemento plano em um conjunto de barras que tendem a simular o mesmo comportamento. Então, essas ferramentas mais
usuais para projetos de estruturas de concreto que nós temos hoje, que é o TQS ou o EBERIC, usam a analogia de grelha no tratamento dos seus pavimentos. Ou seja, continuam trabalhando com barras. Então a laje também pode ser tratada como barra. Uma escada é uma espécie de laje, portanto, também pode ser analisada com analogia de grelha. Um reservatório, né, uma caixa d'água, uma piscina, também funcionam como lajes. Né? Também são elementos. Uma piscina, por exemplo, ela vai estar é uma parede que sobre ela vai estar atuando o empuxo do solo, o empuxo da água, que é perpendicular ao plano, esse efeito, e, portanto, gera flexão. Ou seja, as paredes e o fundo de uma piscina são lajes. E uma sapata. A sapata, a gente tem um método também, é um método até do CEB, que a gente analisa a sapata como se fosse uma viga em balanço. Então, notem, nas construções civis mais usuais, é claro, quando você parte para problemas mais arrojados, demanda-se um método mais sofisticado. Mas para as edificações usuais, trabalhar as estruturas como barras, ou seja, como um sistema reticulado, é extremamente conveniente. E nesse sentido, o método da rigidez direta é o mais aplicado. Tá bom? Então, é claro, o método das forças ele é intuitivo, né? Você consegue só com lógica ir resolvendo, não precisa memorizar nada. Se você souber resolver integral, é claro que você não precisa decorar aquelas equações, aquelas relações da tabelinha de Varenchard, né? Você pode fazer por intuição. É fato. Entretanto, eles são difíceis de se implementar, de você ter uma sequência sempre do mesmo jeito. E aí onde o método da rigidez direta é legal. Bom, beleza? Então, essa sistemática, essa forma matricial que o método aborda, é igual ao do método dos elementos finitos, que é hoje o que a gente tem implementado aí no mercado, de mais sofisticados em termos de análise estrutural. Existem outros métodos de análise estrutural que possuem bons resultados, entretanto, comercialmente, elementos finitos é o mais difundido no mundo inteiro. Né? Eu não sei se Raimundo vai conversar com vocês sobre elementos finitos, mas tenha em mente que a forma de chegar na equação que a gente vai chegar aqui é diferente. Elementos finitos vêm lá por equilíbrio de energia, a partir do princípio da energia potencial total estacionária. Então ele vem por um caminho, o método da rigidez direta vem por outro. Mas se chega na mesma formulação. E depois que a gente chega nessa formulação, a estratégia numérica adotada na sequência dos dois métodos será igual. Então, passo a passo que a gente vai desenvolver aqui para resolver um problema pelo método da rigidez direta é igual ao de elementos finitos. Igual. Beleza?